Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos, no livro 2º, capítulo 6º, Vida Espírita, entrar no item Ensaio Teórico sobre a Sensibilidade dos Espíritos. A questão é 257 e não é questão, é um item, e é longo, hein? São várias páginas. Kardec brilhantemente nos legou e nós vamos estudar, vamos ver em quantas partes nós vamos conseguir fazer, certo? 257, vamos lendo e explicando. Se bem que a maioria aqui está muito autoexplicativo e quem viu os outros vídeos já vai compreender de primeiro, tá bom? Então sugiro você dar uma olhada desde os vídeos que nós começamos na questão 237. 237 para cá. São 20 questões, vale a pena, não são 20 vídeos, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos. São 7 vídeos, vale a pena você dar uma olhada, em torno de 10 minutos cada um, e aí entrar nesse vídeo aqui, tá bom? Vamos lá. O corpo é o instrumento da dor. Se não for sua causa primeira, o é ao menos a causa imediata. A alma tem a percepção dessa dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança de que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter uma ação física. De fato, nem o frio nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. Ela não pode congelar nem queimar. Não vemos diariamente a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir o efeito de realidade, ocasionando inclusive a morte? Todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente não é esse membro a sede nem mesmo o ponto de partida da dor. O cérebro conservou sua impressão. Eis aí tudo. Pode-se então supor que há algo de análogo, de semelhante, nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, como aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente que ele tem de que ainda está vivo, o panorama tão surpreendente dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se apegam aos prazeres materiais e tantos outros fatos vieram lançar luz a essa questão, dando lugar a explicações das quais apresentamos um resumo. O perispírito é o laço, é o elo, que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal. Está ligado ao mesmo tempo à eletricidade, ao fluido magnético e, até certo ponto, à matéria inerte. Se poderia dizer, que ele é a quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois esta, a vida intelectual, pertence ao espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Só podemos tomar essas últimas, as do corpo, como termo de comparação e não como analogia. Desprendido do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é o do corpo. Não é, entretanto, um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, uma vez que se queixa do frio e do calor. Ele não sofre mais no inverno do que no verão. Vimos os espíritos passarem através de chamas sem experimentar nenhum tipo de dor. Portanto, a temperatura não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo, o qual o próprio espírito nem sempre compreende bem. Justamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É antes uma lembrança que uma realidade, mas uma lembrança muito penosa. Algumas vezes, no entanto, há mais que uma lembrança, como veremos. Então é assim. O perispírito, ele não é um corpo. Ele não tem receptores como temos no corpo.
Então aqui eu estou sentindo que eu estou passando a mão no meu braço. Se eu fizer isso no perispírito, eu não vou sentir no perispírito. Eu posso até ter a impressão de que eu estou passando a mão pelo braço do perispírito, mas na realidade, eu, espírito, é que estou sentindo tudo isso. Como eu estive encarnado durante muito tempo, eu tenho a impressão de que estão me tocando. Eu criei um reflexo condicionado. Não seria bem essa palavra, porque reflexo condicionado é quando a gente está encarnado, mas enfim. Eu criei um reflexo, como se fosse um reflexo condicionado, para receber as informações semelhantemente àquilo que aconteceu enquanto eu estava encarnado. Eu acostumei e faço isso no automático. Pronto, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não é uma dor moral como o remorso, por exemplo, que é uma dor que corrói. Isso é outra coisa. É uma dor que eu, espírito, sinto, moral porque não é material, mas não moral no sentido como se fosse do remorso, por exemplo, mas é uma situação que eu, espírito, é que estou sentindo. Mas eu ainda não sei como isso se processa, então fica lá na minha consciência que é desse jeito, porque faz muitos anos, nessa encarnação, mais a soma das outras todas, que sempre foi assim. Então é condicionado o negócio. Certo? Seria mais ou menos isso. Se você vir os vídeos anteriores, você vai compreender um pouquinho melhor. A experiência nos ensina que no momento da morte o perispírito se desprende mais lentamente ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende sua situação. Não acredita estar morto, sente-se vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é seu e não compreende que possa estar separado dele. Esse estado dura enquanto existir um elo entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia, aspas, não, eu não estou morto, e acrescentava, abre aspas, e no entanto sinto os vermes me corroerem, fecha aspas. Ora, seguramente os vermes não corroíam o perispírito, e muito menos o espírito, só corroíam o corpo. Mas como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, disso resultou uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação de que se passava daquilo que se passava no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, pois poderia dar a ideia de um efeito demasiadamente material. Seria antes a visão do que se passava em seu corpo, ao qual seu perispírito continuava ligado, que lhe produzia uma ilusão, considerada por ele como sendo realidade. Assim, não era uma reminiscência, já que durante a vida ele não fora corroído por vermes. Era um sentimento de atualidade. Percebe-se com isso as deduções que se pode tirar dos fatos quando observados atentamente. Então vamos lá. Quando eu saio do corpo, quando meu corpo morre, eu desencarno mais rapidamente ou menos rapidamente. Mais lento ou mais rápido. Por isso tem que tomar cuidado muito com esse mais ou menos. Está escrito assim, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Mais ou menos, na nossa tradução aqui do dia a dia, mais ou menos é mais ou menos. Né? Por isso que eu leio separadamente como Kardec quis explicar, que está lá no francês dessa forma. O perispírito se desprende mais lentamente ou menos lentamente do corpo. É assim que se deve entender esses mais ou menos que tem no livro dos Espíritos, tá? Não é mais ou menos de meia boca. Bom, enfim. Quando há o suicídio, já falei aqui em outros vídeos, quando há o suicídio, tem fluido vital ainda. Lembra que eu falei aqui em outros vídeos que quando a gente vai nascer, depois que tem ali aproximadamente 100 células-tronco, então é colocado, grudado, pregado, costurado o meu perispírito naquele grupo de 100 células-tronco e a cola, vamos usar assim entre aspas, que gruda tudo isso, é o fluido vital, em quantidade que dá para eu viver aquilo que eu preciso para cumprir meu planejamento encarnatório. Então vamos colocar aí 100 anos. Tá? Se eu me mato aos 52, eu tenho ainda o equivalente a 48 anos de fluido vital que vai me prender ali. Então, meu corpo morreu, foi sepultado e eu vou junto. Porque eu não consigo me desgrudar dele, tem fluido vital meu prendendo lá, ué.
certo? Então, meu corpo morreu, mas eu não desencarnei. E como eu não desencarnei, e faz muito tempo que eu estou encarnado, tudo que acontece com o meu corpo eu tenho a impressão que está acontecendo comigo. Vou até mudar esse tenho a impressão. Eu tenho certeza que está acontecendo comigo. Por isso aqui os vermes estão me corroendo. E não estou morto, porque o cara que se matou, né, ele imagina que morreu, acabou. Ivone Pereira do Amaral conta no livro Memórias... Ivone do Amaral Pereira. Conta no livro Memórias de um Suicida, no primeiro caso, o sujeito que se deu um tiro na cabeça. O corpo cai e ele olha e fala: Ih, e agora? Ele continua vivo. E aí ele conta que sente tudo o que está acontecendo com o corpo. Tá ligado? Tá preso no corpo. Ele tem a sensação que é com ele. Vou mudar de novo. Ele tem certeza que é com ele que está acontecendo aquilo. Tem certeza que é com ele que está acontecendo aquilo. Porque é óbvio na cabeça dele que é com ele que está acontecendo aquilo. Então ele tem todas as sensações do que ele está vendo, ele tem todas as sensações que está acontecendo com ele. Foi isso que o Kardec falou. Dá aquela impressão que tá acontecendo comigo. Não, eu tenho certeza que está acontecendo comigo, porque eu estou vendo acontecer com o corpo que eu acho que sou eu. Quando a gente tem a percepção de que o corpo não sou eu, que o corpo é meu, que eu sou espírito, isso muda, viu? E muda drasticamente. Por isso que eu falo que o Espiritismo nos dá técnicas para a gente entender as coisas, como é que funcionam, e poupa a gente num monte de situações terríveis. Porque quando eu sei, não eu acredito, eu acho que, eu tenho a impressão que... Não, quando eu sei que eu não sou corpo, que meu corpo é apenas uma veste que eu estou usando, que eu sou espírito, tenho um perispírito e tenho um corpo, e quando meu corpo morre eu continuo sendo eu, agradeço que foi útil ali, mas não me serve mais para nada, eu não vou sentir essas coisas. Porque eu só sinto as coisas que estão acontecendo com o meu corpo quando eu tenho certeza que eu sou aquilo. Entendeu? Aí eu vou sentir frio, aí eu vou sentir calor, aí eu vou sentir dor naquele local, porque eu acho que eu sou aquilo. Quando eu sei que eu não sou perispírito, que o perispírito é meu corpo espiritual, que eu não sou aquele corpo físico, que aquilo ali me serviu para essa encarnação, que eu sou espírito, pode ter certeza que muda uma barbaridade tudo isso. E muda muito. Porque na realidade nós estamos falando de um conhecimento dos fatos. Bom, se não é comigo, pode correr à vontade. Fala, nossa, se eu tivesse lá, eu estava enrolado, hein? Olha, se eu tivesse lá, eu estaria sentindo isso, ainda bem que eu não estou. É mais ou menos isso. Então, essa percepção, tanto que ele fala percepção, não é bem a palavra e tudo mais, porque é realmente isso. Se eu acho que eu sou corpo, tudo que estiver acontecendo com o meu corpo, amigo, eu vou sentir. Porque eu acho que sou eu, é. E aqui é o que manda, não aqui no cérebro. Eu, espírito, é que manda. Se eu acho que é assim. A gente continua no próximo vídeo. Beijo pra você que fica, sou o Fábio, até amanhã, tchau.